Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que vocês também. Hoje eu estou aqui no meu horário de almoço para passar uma ferramenta para vocês que eu utilizo muito nos meus projetos, em alguns casos, né? Que é o React Query, mas eu vou falar query aqui que é mais fácil, tá? Vou aportuguesar. O React Query ele é uma ferramenta que ajuda a gente a trabalhar com dados locais, armazenamento, manipulação. E isso é muito importante para a gente em alguns casos que dá uma impressão do nosso sistema ser mais liso, mais fluido, mais rápido e dá uma experiência para o usuário muito melhor do que sem o React Query ou alguma ferramenta que faz a mesma coisa que ele faz, beleza? Aí chega de conversa aí, vamos embora para o código. Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o projeto, né? Eu criei um projeto simples, é só uma listagem aqui, certo? Eu usei o Material para ficar um pouquinho mais bonitinho, mas não se atente ao estilo aqui, beleza? Eu usei o React Router para fazer duas rotas aqui para gente. A gente vai ter uma rota de listagem, que é essa rota aqui que vocês estão vendo, e uma rota que a gente vai simular uma edição de um personagem aqui no caso, né? Como se fosse um do usuário, beleza? Então a gente vai ter essa rota aqui, character 1. Fechou. Então os nossos componentes vai ser esse lista characters, que como eu disse é a listagem dos personagens. E o nosso edit character por enquanto só está recebendo o estado, né? Quando eu clico ali no nosso botão editar, vou voltar aqui. Quando eu clico no botão editar, eu passo o estado do usuário aqui em questão para eu listar ele aqui na outra rota. Fechou? Aqui no list characters, né? Eu tenho um controle de estado aqui, bem simples, um para armazenar a lista de personagens, né? Lista de characters, e um para controlar se está carregando ali a nossa requisição ou não, né? A nossa função que vai fazer uma requisição HTTP na API Rick Morty, que a gente está listando aqui, né? E o useEffect vai chamar essa função no nosso primeiro render, beleza? E aqui no nosso JSX aqui é a table do material normal e aqui eu estou fazendo um map, né, nos usuários para parecer bonitinho ali, tranquilo. Por que eu fiz isso daqui tudo para apresentar uma ferramenta React Query em questão? Eu fiz pelo seguinte, ó. Imagine que você tem uma listagem parecida com essa, que é super comum para quem trabalha com front-end, certo? E você precisa editar, por exemplo, esse registro. Perceba que toda vez que eu clicar em editar e voltar para a tabela anterior, uma requisição é feita no nosso back-end. Então vamos lá, fez mais uma requisição, vamos lá, mais uma requisição, vamos lá, mais uma requisição. E isso, a meu ver, não é legal. Porque imagine que, no caso aqui, está sendo uma requisição rápida até, né? Quase não dá para ver. Mas imagine que essa requisição demore 5 segundos, por exemplo. O usuário ia ficar nervoso, e com razão, porque ele foi editar, por exemplo, ele foi editar aqui o Rick, e quando ele voltou, todos os dados foram recarregados novamente. Sendo que não tem necessidade, eu só estou querendo editar um registro. Então é isso que o React Query vai ajudar aqui pra gente. E vocês vão ver o quanto ele é poderoso. E a gente vai também fazer uma edição aqui com os dados locais do React Query. E você vai se apaixonar por essa biblioteca assim que você aprender ela. Fechou? Então perceba lá que toda vez que eu edito e eu volto, uma requisição HTTP é disparada e com razão, né? O componente, a rota chama o nosso componente renderiza, o useEffect dispara a nossa requisição. Beleza, então vamos agora mudar esse nosso componente de listagem para ele usar o React Query. Primeiramente,
a gente tem que configurar o React Query, configurar o provider dele. Que ele é um contexto, né? Quem está acostumado a trabalhar com React manja de contexto. Beleza? Eu vou importar aqui, ó. Eu vou importar do React Query. Tá? Eu já tenho o React Query instalado aqui no meu projeto. Eu vou deixar todos os links aqui das instalações que eu utilizei no projeto aí na descrição para vocês. Beleza? Mas aqui não tem erro. Do React Query você vai pegar o provider. Query Client Provider. Certo? Vai pegar ele aqui. Opa. Vamos pegar ele aqui. E aqui vamos passar as nossas rotas aqui dentro dele. Fechou? A gente vai precisar de um carinha aqui também que chama Query Client, se não me engano. A gente vai criar uma variável aqui, a gente pode chamar de client, que vai receber um new Query Client. Opa. Fechou. E aqui no nosso provider a gente tem uma própria aqui que chama client, e a gente passa justamente o nosso client aqui. Feito isso daqui, a nossa aplicação já está adapta para estar utilizando o Query Client. O React Query, perdão. Então vamos fechar aqui nosso app, que a gente não vai utilizar mais. E isso aqui tudo a gente não vai utilizar mais. Ó. Vamos tirar o estado. Eu só vou deixar aqui a nossa response aqui, que eu vou utilizar ela agora mesmo. Vou comentar ela aqui por enquanto. Então, pessoal, já tem até o use query aqui que eu estava testando, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma constante e vamos desconstruir aqui. E a gente vai usar justamente esse carinha aqui, use query, beleza? Esse use query, ele tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é como se fosse uma chave única do teu projeto. Porque a gente vai precisar dessa chave quando a gente precisar buscar esses dados que estão armazenados em cache ali no React Query. Beleza? Então, como a gente está trabalhando com personagens aqui, characters em inglês, eu vou colocar o nome dessa chave como characters. Beleza? O segundo parâmetro é, de fato, a nossa função. O que a gente vai querer que o useQuery faça aqui para a gente. Então eu vou criar uma função anônima aqui. E dentro dessa função anônima eu vou passar a nossa chamada HTTP. Certo? Deixa eu só colocar um async aqui que ele vai reclamar. Beleza? E essa função anônima ela precisa retornar um dado. Então eu vou retornar um response.data. E além do data tem o results aqui. Isso aqui é o padrão lá da API do Rick and Morty que retorna pra gente, beleza? Então para a gente capturar o array de personagens, a gente pega o results. Fechou? Agora, a gente também tem um terceiro parâmetro, que é um objeto. E aqui que está a mágica do negócio. Aqui a gente tem várias propriedades que vocês podem estar entrando na documentação e olhando cada uma e ver se vocês acharem alguma coisa mais interessante aqui, vocês podem estar utilizando. Mas aqui para o nosso exemplo, eu vou usar uma propriedade chamada staleTime. O que é o staleTime? O React Query ele vai fazer o seguinte, nesse exemplo nosso aqui. Assim que o nosso componente listCharacters for montado, ele vai armazenar esses dados que veio do back-end no cache dele. E se eu passar, por exemplo, essa função staleTime, ela é em milissegundos, tá, galera? Então eu vou colocar 1 vezes 1000 vezes 5 aqui, que vai dar 5 segundos. Ou seja, ela vai ser carregada ali no primeiro render. Eu passando esse staleTime 1000 vezes 5, no caso é 5 segundos, eu posso recarregar esse componente, mudar de rota, recarregar quantas vezes eu quiser, que ele só vai fazer uma nova chamada HTTP, ou seja, ele vai chamar só novamente essa chamada aqui na API do Rick and Morty, só depois de 5 segundos.
Então é aqui que está a mágica do negócio. Aqui eu posso configurar, por exemplo, 3 minutos, 5 minutos. Porque pensa comigo, pessoal. A maioria das tabelas de algum sistema, front-end, dificilmente o usuário precisa dela com os dados ali em real time, sabe? Tipo, ele está olhando ali, acabou de inserir um novo usuário, ele não precisa saber naquele exato momento. E com o stale time a gente consegue balancear isso, né? Por exemplo, se ele precisar de 5 em 5 minutos, a gente consegue. Não, agora é mais crítico, a gente precisa que ele veja por exemplo, de 10 em 10 segundos, a gente consegue configurar aqui também. Beleza? Vamos deixar aqui por enquanto. Eu vou terminar de codar aqui e aí a gente mostra na tela, vai ficar bem fácil de entender esse stale time. Beleza? Então agora aqui dentro do nosso objeto que a gente desconstruiu aqui, a gente vai ter algumas propriedades aqui também. Data, error, iserror, isFetching. Então isso aqui é muito legal, que a gente tem o total controle e tracking, né, do que o useQuery está fazendo atualmente. Se ele está chamando agora, se deu erro, se está carregando, se retornou dado, entendeu? Então aqui, no nosso exemplo aqui, a gente vai usar o seguinte. A gente vai usar o slowing e o data, que é os dados de fato que estão vindo aqui da nossa API do Rick Morty. Como a gente está usando TypeScript aqui também, e eu sempre gosto de usar TypeScript, a gente vai tipar aqui o nosso retorno, beleza? O nosso retorno é um array de personagens, né, de characters. Beleza. Então agora a gente vai pegar esses dados e vamos ajustar aqui no nosso JSX. Primeiro que o slowing a gente não vai precisar mais daquele state que a gente tinha, certo? Já vem por padrão aqui do React Query. Agora aqui, antes a gente buscava do estado, né? Agora a gente vai pegar de data, certo? Vamos pegar de data aqui. Ele vai reclamar aqui, falando que pode ser undefined. E sim, ele pode ser undefined, porque lembra que o React Query a gente consegue traquear ele. No primeiro momento não existe data mesmo, entendeu? Então só depois do carregamento, se der tudo certo, que a gente tem esse data como um array de personagem. Então a gente fala aqui para ele só entrar aqui quando ele tiver um valor válido mesmo. Beleza? Então vamos salvar aqui e vamos ver na tela. Perceba que nada mudou, tá? Nossa listagem está ali normalmente. Ele está dando loading aí perfeitamente. Só que é o seguinte, galera. Deixa eu só aumentar o stale time aqui para 10 segundos para a gente ver a diferença. Aqui, né, tá o nosso inspect aqui. A gente está traqueando aqui as fetch, as requests. E agora, quando eu clicar em editar, quando eu voltar, ele não vai realizar mais uma request. Por quê? Já está no cache dele. Perceba que ele vai fazer uma nova request só quando aqueles 10 segundos expirarem. Olha lá, tá vendo? Não está fazendo nenhuma nova request. Vamos esperar um pouquinho. E vamos fazer uma novamente. Aí sim ele vai chamar. Quer ver? Agora provavelmente ele vai chamar. Beleza, chamou. Mas, por exemplo, se eu aumentar aqui para 100, que é um valor muito, muito alto. Agora, perceba que eu vou e volto. Não tem nem carregamento, o slowing nem aparece ali, porque realmente ele não está fazendo uma nova requisição HTTP. Ele está pegando tudo do cache do React Query. Entendeu? Então pensa no usuário, tanto que isso é importante, cara. Ele não ter um recarregamento de uma coisa que não tem necessidade. Se ele entrou aqui para editar, o que é a intenção dele? É entrar, colocar um novo valor, voltar e esse valor está aqui, certo? Não precisa recarregar novos dados. Então, para o usuário, isso é muito importante. Dá a impressão, igual eu te falei, que o sistema é rápido. Realmente ele está mais rápido. Que o sistema é mais fluido. E
E o que eu acabei de falar agora é uma coisa que acontece muito. Que é o que? A gente entrar aqui no editar, a gente edita, né? Faz qualquer coisa. Perdão, galera. E quando a gente volta, a gente quer ver o que a gente editou aqui, já com um novo valor. Mas no React, por exemplo, se você não tiver um estado aí, um estado global, um Redux da vida, ou qualquer outro que seja de gerenciamento global, a gente não consegue estar vendo esse cara atualizando em tempo real. Então eu vou ensinar aqui mais um macete do React Query, que a gente consegue manipular os dados que estão em cache local e vai alterar aqui para o usuário sem fazer uma nova requisição HTTP, que é fantástico. Imagina que você, igual eu falei, imagina o editar lá, você entrou, editou, voltou, já está ali bonitinho, perfeito, cara. Isso é fantástico, olha lá, venceu aqui o tempo dele, que era 1 minuto. 1 minuto não, né? 1 minuto e 40, né? E ele já fez uma nova chamada. Agora, se eu voltar, não vai chamar ainda, porque está num intervalo lá de 1 minuto e 40 segundos. Fechou? Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente vai fazer essa edição de cache local. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu mandar esse carinha para baixo. Desculpa, galera, a garganta tá seca. Um golinho de água. Vamos criar um button aqui. A gente pode chamar de só alterar aqui, não tem problema nenhum. E no OnClick aqui, a gente vai criar uma função que vai chamar update name. Certo? Que a gente vai alterar o nome lá que está na nossa lista. Vamos criar essa função aqui. Deixa eu ver por que ele está reclamando aqui. Ah, tá. Fiz cagada aqui. Vamos salvar. Beleza, agora ele voltou. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso acessar os dados que estão no nosso cache. Para isso, a gente usa um carinha do React Query que chama... Deixa eu só... Que é um hook, né? Use Query Client. Tá? Então a gente pode instanciar ele aqui fora. Vamos chamar ele de Query Client mesmo. E a gente chama ele aqui. Fechou de bola. Aqui no nossa função update, a gente vai criar uma constante aqui e vamos chamar de characters, né? Que de fato é os nossos personagens que estão lá no nosso cache. Opa, escrevi errado aqui. É client. Então, query client, ponto. A gente tem uma propriedade que chama get query data. E lembra que eu falei para vocês que esse carinha aqui é uma chave única para a gente? Então, quando a gente precisa obter dados ali do nosso cache, a gente utiliza justamente essa chave aqui. No caso, eu vou passar ela aqui como characters, certo? E aqui também, como a gente está utilizando o TypeScript, a gente vai tipar esse carinha aqui. A gente já tem até importado aqui a nossa interface. E a gente fala que ele é um array de characters. Perfeito? Então agora, se a gente for vir aqui, por exemplo, a gente dá um console nesse characters, nessa constante que a gente criou. Vamos ver o que está retornando. Deixa eu dar um reload aqui. Show. Quando eu clicar no botão, perceba que a gente tem os 20 registros aqui do nosso personagem, né? Os 20 personagens nossos. Só que a gente não quer esse console log. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente faz uma validação simples aqui, que é só para verificar se realmente existe dados ali, né? Dentro dessa variável agora. Agora a gente faz o seguinte. A gente pode criar uma nova constante aqui que vai chamar new characters. Acho justo o nome, que vão ser um novo array de
de personagens, né? E aqui a gente vai fazer um map nesse cara. Vamos mudar aqui o nome de character, né? Vamos seguir o padrão aí. E aqui dentro eu faço o seguinte, o que eu quero verificar? Eu quero verificar se o character atual aqui da iteração, ponto, ID, se ele for igual ao ID que está vindo aqui para mim na minha rota, que eu vou importar ele aqui, ó, certo? O ID que está vindo aqui no state do meu React Router, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar o objeto character atual e eu vou alterar a propriedade name. É name mesmo, né? Deixa eu ver. Isso, name. E aqui eu posso colocar qualquer coisa. Sei lá, vamos colocar um hello world aqui. Não, vamos colocar eu alterei o nome. Certo? Se caso o ID não for o mesmo, a gente só retorna o character mesmo. E aqui está pronto o nosso map. Agora, o que a gente precisa fazer? Depois que a gente fez isso, a gente precisa atualizar os dados que estão locais nossos, que está ali dentro do nosso cache. Então a gente usa o query client novamente e a gente tem uma função que chama setQueryData, beleza? E nesse setQueryData ele fala o seguinte, ó, qual que é a chave que você quer atualizar? A chave que a gente quer atualizar é justamente o characters. E agora, qual que é o novo valor que você quer passar, certo? E o novo valor nosso vai ser esse novo new characters aqui, que é o array novo que a gente fez, já contemplando essa alteração aqui, caso houver. Beleza? Então vamos salvar aqui. E agora vocês vão ver algo fantástico. Vai dar um boom na cabeça de vocês. Porque, ó, eu vou no editar, beleza? Deixa eu só ir aqui no network novamente, né? Vamos resetar aqui. Beleza, ele chamou, né, a primeira request, que é padrão do useEffect ali mesmo, chamou e já era. Beleza. Agora, perceba que quando eu voltar, né, o funcionamento está normal, ele ainda não está fazendo nenhuma request, ó, ele está mantendo o estado em cache, como a gente tinha dito lá um pouquinho atrás aí. Não tem reload nenhum. Agora eu vou pegar o Rick aqui, o Rick Sanches, e quando eu clicar em alterar, eu vou fazer e vou voltar para vocês verem que fantástico. Cliquei em alterar. Quando eu voltei, olha o que aconteceu. A gente conseguiu alterar os dados que estavam em cache. E agora, isso é muito bom, porque imagina aquela situação que eu mostrei para vocês, que você entra para editar, certo? Edita, e em produção, o que seria isso? Quando eu clicar em alterar ali, né, você iria pegar os dados que o cliente alterou, iria mandar para o servidor, né? Dando sucesso ali, você ia fechar, né, voltar no form. Não iria estar atualizado aqui, você teria que fazer uma nova request, clicar ali no botão de buscar, para você ver aquela alteração que você fez. Com isso daqui, você mata mais um tigre aí na sua aplicação. Porque aqui, ó, onde a gente dá o update name, você podia fazer o seguinte. Então aqui vai a requisição, certo? Para um node da vida, por exemplo, Node.js. E se deu sucesso, ou seja, gravou lá, as alterações que o usuário fez já está gravado no banco, você ia e fazia isso daqui. Então o usuário ia ter um feedback visual muito conciso, muito rápido. Ele dava a impressão que, cara, foi tudo muito rápido. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, galera. Nesse vídeo aqui de hoje, lá ele vai alterando. Ó. Se eu for clicando aqui, ele vai alterando. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo aqui de hoje para vocês. Isso aqui é uma técnica que, se você for ver, dá para aplicar em muitas coisas. Dá para você ajudar muito o usuário nessa questão.
de ter uma interface mais robusta, mais rápida, um sistema mais limpo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me estendi bastante aí, mas espero que seja útil para alguma pessoa. Eu vou deixar na descrição aí os links da API do Rick Murray, do React Query e outras coisas aí que a gente utilizou, beleza? Se você tá vendo aí o vídeo pela primeira vez, deixa um like aí, né? Vamos fazer o padrão aí do YouTuber. Deixa um like, se inscreve aí no canal. Qualquer dúvida você pode colocar aí no comentário que eu respondo com o maior prazer. Beleza, galera? Valeu, falou, até a próxima.